Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez temos um tópico interessante chamado Backbone ou Core isento de BGP. Uma solução muito simples, já apresentei isso em diversas ocasiões e na forma de artigos, de outros vídeos e etc, obviamente. Só que volta e meia vem essas perguntas, os diálogos nos grupos de discussão com profissionais da área de telecomunicações, de redes, particularmente aqueles profissionais que trabalham com provedores de acesso à internet, com operadores de telecomunicações. Pô, Léo, dá para dar uma palhinha de Core isento de BGP? Do inglês BGP Free Core. Essa é a solução e eu vou aqui criar esse vídeo. Na verdade são duas iniciativas. Eu farei uma dissertação aqui, ao vivo e a cores, tudo dinâmico, na minha casa, tudo informal, da cabeça, sem roteiro, sem script, sem nada. Estou botando meu teclado aqui em cima. E na sequência eu anexarei o clipe de um vídeo de 19 minutos, onde eu demonstro no laboratório, numa topologia, essa solução. Vamos lá? Vamos falar de Core isento de BGP para você ter uma ideia. Você sabe que dentro de um sistema autônomo, você tem roteadores rodando o protocolo BGP. E que você tem vizinhanças externas e vizinhanças internas. A primeira pergunta, quais roteadores do teu sistema autônomo precisam rodar o BGP? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque se você não for uma S de trânsito, você não precisa rodar BGP em todos os roteadores. A verdade é essa. Agora, se você for um sistema autônomo de trânsito, o que é um sistema autônomo de trânsito? Tráfego que entrar por uma de suas conexões, por um sistema autônomo que você tenha uma seção de trânsito IP, obviamente, para sair para outra seção de trânsito ou um outro cliente tem que percorrer o teu backbone. Então você faz trânsito para aquela comunicação. Um exemplo clássico, você tem um cliente, eu sou um provedor de internet, de acesso de internet, eu tenho o meu cone de clientes, que são sistemas autônomos que contratam o meu serviço de trânsito IP. E eu, obviamente, sou um Tier 2, um exemplo, eu contrato serviços de trânsito IP de outros Tier 2 ou de um Tier 1, por exemplo. Então, nesse caso, eu sou um sistema autônomo de trânsito. Legal. Quais roteadores no meu ASN de trânsito eu preciso que suporte o BGP, que o BGP esteja rodando, operando e funcionando normalmente ali? Todo, assim, em tese, todo e qualquer roteador que estiver no meio do caminho daquela conversação. Porque pensa o seguinte, vou pegar o pacote IP, está aqui o pacote IP. O roteamento IP tradicional é orientado ao endereço IP de destino. Então o roteador está nem aí da onde o pacote veio, sim para onde ele tem que ir. E essa determinação de caminhos e o encaminhamento de pacotes ocorre salto a salto. Então cada roteador, quando recebe um pacote, o que ele tem que fazer? Depois de validar o quadro Ethernet, né, o FCS, olhar o Ethertype, e confirmar, na verdade, se o endereço MAC de destino é a interface de gateway do roteador que recebeu o quadro, enfim. Ele vai pegar aquilo ali, olhar o cabeçalho IP, mais precisamente o endereço IP de destino, e dali ele vai consultar na FIB, ou na tabela de comutação e encaminhamento de pacotes, na Forwarding Table, outro nome que se dá para isso, e vai procurar o quê? O prefixo mais específico que atenda ao critério daquele endereço IP de destino citado no cabeçalho IP do pacote. Dali ele sabe qual que é a interface de saída associada àquela rota, qual que é a adjacência diretamente conectada naquela subrede de saída e vai reescrever o cabeçalho, de camada 2 e vai chutar o pacote para fora da interface. O próximo router que receber aquele pacote, adivinha, vai fazer a mesma coisa. Então se você tem um sistema autônomo de trânsito, cada roteador que receber aquele pacote vai olhar o endereço IP de destino, certo? Se aquele camarada, aquele roteador, não tiver conhecimento daquela rota ou de qualquer rota que atenda o critério de encaminhamento para aquele IP de destino, ele vai descartar o pacote. Ou, em último caso, ele pode usar uma rota padrão, que é zero em termos de ser específica, obviamente, podendo devolver o pacote para o salto anterior, que vai mandar de volta para esse cara, que vai devolver para o anterior, até estourar o TTL do pacote, ou seja, temos um loop na rede. Então, roteadores que estiverem no meio do caminho de uma conversação de trânsito que não possuírem conhecimento das rotas externas, eles podem ou matar o pacote ou fazer um black hole no tráfego, por conta desse routing loop, obviamente. E isso, na verdade, justifica você precisa de BGP
em cada roteador no meio do caminho. Pronto, fim de papo, no AS de trânsito. Aí, vamos lá, a questão é que, independentemente da largura de banda, em termos de encaminhamento de pacotes, em termos de bits por segundo, né, de um equipamento, independentemente também da quantidade de interfaces físicas, portas e suas capacidades, 10 GB, 25 GB, 40 GB, 100 GB, independente disso tudo. Quais protocolos o teu roteador suporta, se tem isso, se tem aquilo, se faz isso, se faz aquilo, independente disso tudo. Há um componente que encarece substancialmente o custo, né? Encarece o custo, ficou meio estranho, mas que encarece bastante o investimento em roteadores no teu backbone. E esse componente é justamente a arquitetura de silício que vai acomodar em hardware especializado os prefixos de rede. Porque muitos acreditam que nos dias atuais o roteador ele roteia com base em instruções da tabela de roteamento, ou seja, ele pega o pacote e faz uma consulta de prefixo mais específico na tabela de roteamento. Isto não é verdade. Isso é verdade, na verdade, para soft routers, né, roteadores que executam esses procedimentos de determinar caminhos e encaminhar pacotes com base em interrupções de software. Isso acontece no soft router, mas vamos falar de roteador decente, tá? Um router de verdade. Ele tem uma tabela de roteamento, isso está na memória RAM do módulo de supervisão e controle, que pode ser um módulo RE, um módulo RP ou RSP, ou um nome similar, supervisor, o nome que você quiser dar para isso aí. Isso é na memória RAM. Só que os pacotes não são inspecionados ali. Os pacotes de trânsito são verificados sobre uma tabela muito mais especializada, pode ser uma M-Tree ou uma Tree Bitmap, uma TCAM, né, em cima de um silício, que foi programado para acomodar esses prefixos. Tá? Então, as melhores rotas da tabela de roteamento, lá no plano de controle, se tornam entradas numa FIB ou numa Forwarding Table. E isso fica dentro de um componente que tem capacidade finita, num hardware muito especializado. Para quê? Porque os pacotes em trânsito vão ser verificados diretamente no silício do equipamento e não por interrupções de software. Só que esse componente, exemplos, uma ASIC, uma FPGA, né, são os chamados CPLDs, são chipsets, né, silício mesmo, que vem de vários tamanhos em termos de quantos prefixos o roteador pode acomodar em sua arquitetura de silício. Isso varia muito de preço em termos de capacidade. Então, roteadores que permitem acomodar 40 mil rotas, já não cabe uma tabela de internet ali, mas eles têm um custo muito menor. Faz BGP, faz MPLS, faz OSPF, faz ISIS, faz TE, FRR, um monte de BFD, o DLD, VLAN, faz um monte de coisa. Mas não permite acomodar uma tabela completa de internet, porque não escala para o tamanho de uma tabela de internet lá no hardware. Só que essa classe de produto é muito mais barata do que um router de borda parrudão, um MX 204, 480, uma coisa mais puxada, uma SR 9000, um NE40, um NE 8000, enfim, esses caras foram projetados para acomodar milhões de prefixos numa FIB mantida num silício especializado. Então você pega, por exemplo, um chipset de um line card de ASR 9000, Typon, segunda geração, que é antigo pra caramba. Pô, esse cara já acomoda 4 milhões de créditos. 4 milhões de créditos. O que te dá IPv4 equivale a 1 crédito e IPv6 equivale a 2. Então, em tese, aqui temos 4 milhões de prefixos IPv4. Tá? Só que esse cara custa uma fortuna, se comparado, por exemplo, com um Cisco NCS 540, que é uma baita de uma caixa de agregação metro, faz MPLS, faz TE, faz o escambau, L2GPN, LTGPN, faz tudo, mas não cabe uma full route. Uma SR 920, não cabe uma full route. Tá? Um QFX da vida lá, não cabe full route. Ah, tá, eu tenho um Huawei aqui dentro, o S6730, é um switch da Huawei que funciona bem aí, né, finalmente. Switch bom, não cabe uma full route. Pega um S6730, fecha uma sessão BGP de trânsito, recebe full route. O cara vai parar, filho. Ele vai parar, ele não escala para isso. Mas o produto é bom para agregação metro, para MPLS, para engenharia de tráfego, para QoS, para densidade de portas 100 gigabit e 10 gigabit. O produto é bom. Ele só não escala para uma tabela full. Mas qual que é a sacada aqui?
Se num roteador, num sistema autônomo, na verdade, de trânsito, cada roteador no meio do caminho precisa ter as rotas externas, e estamos falando de internet aqui dentro, então significa que cada router no meio do caminho, os P-routers, os roteadores de backbone, eles precisariam ter o BGP, com tabelas full. Só que o problema não é o BGP na memória RAM, na CPU e tudo mais. O problema é como que você vai programar na FIB as melhores rotas BGP, que aí você não vai ter espaço para isso. Usando um 6730 da vida, um NCS 540 da Cisco, né? Um exemplo sim clássico. Aí você teria que colocar roteadores caros, né? Uma SR9000, um MX, um NE alguma coisa. Então você teria que fazer investimentos em equipamentos que são bem mais caros. Beleza, você não tem como fugir. Na verdade, tem como fugir. Aí que entra, tô com calor aqui, Rio de Janeiro hoje tá tenso, tá, gente? Hoje tá pesado aqui. Para esse tipo de cenário que nós temos um projeto mais interessante chamado Core isento de BGP. O nome já sugere, os roteadores de backbone não precisam rodar BGP. Então, na borda, nos roteadores PE e na borda de internet, você roda BGP. E as sessões podem ser full mesh, podem ser com hierarquia de route reflectors ou qualquer combinação que melhore a escalabilidade do BGP no teu AS, beleza. Só que os P-routers já não precisam sequer de BGP. Por quê? Todas as operações no meio da tua rede, do teu backbone, serão feitas por Label Switched Path, ou seja, o famoso LSP. Então, operações com labels push, swap e pop. 3 operações, você empurra um label no pacote, troca o label no pacote ou faz o pop do label no pacote. Quando as operações são feitas com labels na rede, o cabeçalho IP do pacote não é verificado. Então o router ele não precisa pegar o cabeçalho IP, olhar o IP de destino e caçar ele na FIB. Ele não precisa fazer isso. Ele só precisa de ter um chipset, óbvio, uma arquitetura de silício, que permita acomodar todas as rotas internas daquele ASN, as rotas IGP, né, o SPF, o ISIS, o estática, o que for, conectado e o que for. E isso tem que caber ali dentro. Mas as rotas externas, que são 800, 900 mil rotas, não precisa. Né? Consequentemente, o que você faz? Mantém o BGP apenas na borda e nos teus roteadores de backbone, você bota um equipamento que tem boa densidade de portas, dá a capacidade que você precisa, que faça o IGP da tua rede para o roteamento recursivo, que faça o MPLS para os LSPs, que faça QoS, que tenha mecanismos de gerência, de segurança, disso, daquilo. Essa parte você vai querer investir. Só que essa classe de produto, que está mais para uma agregação método que uma borda de fato, né, de IP, é muito mais barato, muito mais em conta, uma relação custo muito melhor. Então, o BGP Free Core é um padrão de solução que barateia demais os custos com investimentos em roteadores de backbone. Então, o primeiro argumento para você conhecer essa solução é essa aí. Você quer gastar grana botando o router parrudo em tudo que é lugar na tua rede, porque você é uma ASN de trânsito, ou você quer economizar, mas sem diminuir a qualidade? O importante é que é um conceito de inovação. O BGP Free Core é inovação por quê? Porque você não diminui a qualidade e provavelmente você vai aumentar a qualidade da tua rede e você vai reduzir o custo. Então você ganha em qualidade e diminui o custo. É uma solução de inovação. Tá? Além disso, você vai simplificar o projeto da tua rede, diminuir a quantidade de sessões de BGP que você precisa, diminuir a complexidade do teu projeto técnico geral, de configuração de políticas, de manutenção, de operação, sabe? Tem muito benefício com a abordagem de core isento de BGP. A verdade é essa. Tá? E digo mais, as configurações dos P-routers tendem a ser majoritariamente estáticas. Mas como assim, Leonardo, estáticas? Cara, você bota o SPF ou ISIS, bota o LDP ou o RSVP, configura as políticas de QoS, os recursos de segurança e o gerenciamento. Aplica na caixa, instala, conecta tudo lá e deixa a caixa rodando. Filho. Você não mais precisa entrar num P-router para fazer qualquer configuração na tua rede, porque tudo isso passa a ser feito apenas na borda. Novos clientes, novos assinantes, novos prefixos, novas policies, isso tudo você mantém na borda. Os tantos roteadores de backbone que você vier a ter, esses não precisam sequer de configuração de cliente, são configurações específicas para a parte toda recursiva do teu ASN, do teu IGP, do teu LSP e tudo mais. E então
O BGP FreeCore ele tem benefícios em vários aspectos, de redução de custo, melhoria de qualidade, simplificação da complexidade da tua rede, facilitação da tua manutenção, da tua operação e blá, 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 blá. Então essa é a história do BGP FreeCore. Espero que você agora tenha uma noção melhor do que se trata, mas não acabamos por aqui. Temos, obviamente, uma demonstração, então eu vou anexar nesse vídeo um clipe de um vídeo de 19 minutos, já publicado no canal do YouTube do BPF, só que agora eu estou republicando no meu canal. Falando em meu canal, a meta é chegar a 5.000 inscritos em 30 dias. Começou ontem, hein? 5.000 inscritos em 30 dias. Isto acontecendo, eu vou entregar um curso OSPF numa playlist bem organizada no meu canal, que vai ser a última palavra em curso de OSPF. Se eu fosse você, me ajudava, porque você não vai se arrepender. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Curta o vídeo se você curtiu de verdade e compartilhe com a sua comunidade. Um grande abraço e seguimos adiante. Até lá. Olá, aqui é o Leonardo Furtado, contribuinte ativo das Task Forces de Capacitação, Roteamento e MPLS do Brasil Peering Forum do BPF. E este vídeo é uma demonstração acerca dos temas discutidos no artigo da Wiki do BPF intitulado Redes MPLS para Provedores. Em especial, uma das soluções que foi discutida nesse artigo, que é a construção de redes de provedores, onde dentro do core da rede, dentro do backbone do provedor, o protocolo BGP não é necessário, ou seja, um backbone isento de BGP, do inglês BGP FreeCore. Então essa solução é um dos vários benefícios proporcionados pelas tecnologias pautadas pelo MPLS. De tudo que foi apresentado no artigo, das várias vantagens e benefícios do MPLS, uma delas, em particular, é essa questão do core isento de BGP. Então, sendo bem prático aqui com vocês, uma pequena demonstração. Aqui nós temos o AS200, que é uma AS de trânsito para os AS100 e 300, respectivamente. Conforme discutido no artigo, no referido artigo de redes MPLS para provedores, todo roteador, quando fica em trânsito, em linha, com as conversações na rede, principalmente nesse cenário aqui demonstrado, esses roteadores precisam rodar o BGP, porque eles precisam de uma tabela de internet que contenha todas as rotas dos prefixos, das redes acessíveis no nosso domínio de internet. Então, imagine a seguinte situação. Os roteadores 2 e 3, aqui demonstrados, em tese, precisariam da tabela de internet, porque todo o tráfego do AS100 para o AS300 e vice-versa precisa passar obrigatoriamente por esses dois roteadores, ou um ou outro, depende do sentido da conversação. E isso exigiria, obviamente, com que esses roteadores tivessem a tabela de internet, consequentemente rodando o protocolo BGP. Só que ao colocar o protocolo BGP no roteador, e assumimos aqui então que nós teríamos uma tabela de internet completa, isso exigiria uma classe de roteadores, uma classe de roteadores de equipamentos mais sofisticada, mais cara. Então, esse tipo de solução de eu ter um core isento do BGP tem uma grande vantagem, que eu consigo até mesmo reduzir o custo do meu projeto de infraestrutura, porque dentro da minha rede, os roteadores não precisam rodar o BGP. O roteador 3 e o roteador 2, por exemplo, eles só precisam do óbvio. Rodar um protocolo de roteamento interior, um IGP, por exemplo, provavelmente o OSPF nesse caso, além do MPLS para as funções de label switching, potencialmente um protocolo, por exemplo, o RSVP, em combinação com uma solução de engenharia de tráfego por MPLS e um QoS. Ou seja, você precisa de um equipamento que tenha largura de banda, que forneça a densidade de portas desejada para o seu projeto, mas que você não precisa de um BGP. Por não precisar de um BGP, você não precisa de um hardware tão parrudo que mantém essas estruturas muito completas de dados na questão de comutação e encaminhamento de pacotes. Ou seja, a FPGA, os processadores de rede não precisam ser tão parrudos assim, porque você não precisa da tabela de internet completa. Então, isso é um grande benefício de um core isento do BGP.
E essa demonstração vai ser estabelecida aqui agora com vocês. Dá uma conferida. Para aqueles que não consultaram o artigo ainda, sugiro que vocês acessem aqui na wiki do BPF, na página principal, por exemplo, você vai ter um índice de vários tipos de conteúdo, porém aqui em conteúdos úteis na área de roteamento você tem algumas coisas bem interessantes. Esse artigo especificamente está aqui nas redes MPLS para provedores. Enfim, voltando aqui para o nosso cenário, farei uma demonstração dos seguintes componentes dessa solução. Eu tenho no AS200, toda a rede aqui demonstrada já está configurada. No AS200 eu vou ter um protocolo de roteamento interior, somente interfaces que chamamos de core facing estão rodando esse protocolo, ou seja, as loopbacks dos roteadores e os links internos. As interfaces externas não participam do IGP. Em adição, eu tenho um MPLS Label Switching configurado. O LDP seria o protocolo empregado aqui em questão, além do MPLS TE, que não vai ser usado nessa demonstração, mas está configurado também. Em adição, temos uma seção IBGP entre os roteadores R1 e o R4 aqui, tá? E as seções EBGP entre o R4 e o roteador do AS300 e o R1 e o roteador do AS100. Okay? Então vamos ver como é que ficou essa configuração em linhas gerais aqui. Roteador 1, que é o primeiro roteador no topo à esquerda. Nós vemos aqui as interfaces participantes, a loopback e as interfaces internas, ou seja, a Ethernet 0/2 não está participando do IGP. Assim como no roteador 4 a mesma coisa é verdadeira. Tá? A loopback 0 participando, a Ethernet 0/1 e a 0/0. Perfeitamente. As vizinhanças do protocolo, obviamente, ou seja, o router 4 ele é vizinho ao SPF do router 2 e do router 3, assim como o router 1 é vizinho dos roteadores router 3 e router 2. Tá, ok? O próximo componente é a questão do MPLS, ou seja, as interfaces que participam do MPLS são as mesmas core facing. Obviamente não ativamos o MPLS na loopback, embora as seções LDP fluam entre as loopbacks, obviamente. Então a Ethernet 0/0 e 0/1, ou seja, essa vai com o router 2, essa vai com o router 3. No router 2, nós temos aquelas duas vizinhanças OSPF com router 4 e router 1, respectivamente. Podemos ver aqui na topologia, o router 2 ele é vizinho com o router 4 e vizinho aqui com o router 1. As interfaces participando do SPF são as mesmas Ethernet 0/0 e 0/1. Tá? A mesma verificação pode ser feita aqui também no router 3. Ethernet 0/0, 0/1, habilitadas também para TE, embora isso não será discutido aqui, o LDP funcionando e tudo mais. E as vizinhanças OSPF, tá? Com router 1 e router 4, respectivamente. Em adição, a gente pode olhar aqui no router 1 a tabela de labels. Primeira tabela de roteamento. Começamos com a tabela de roteamento. Tá? Esse comando aqui vai mostrar todas as rotas que estão publicadas na tabela de roteamento, que fica normalmente num módulo específico de supervisão e controle do equipamento. É o plano de controle do equipamento. Faremos um filtro aqui das rotas diretamente conectadas, tá? A 0/0, a 0/1 e a loopback, tá? E além da rede externa com a S100, que não participa do nosso IGP, obviamente, as rotas OSPF, ou seja, o router 1 ele tem duas rotas para duas redes /30, muito simples de olhar isso aqui, são essas redes entre o router 2 e o router 3, e entre o router 3 e o router 4, tá? E 3 rotas referentes às interfaces loopback dos roteadores 2, 3 e 4. Perfeito. Então essa aqui é a tabela de roteamento. Há uma rota BGP, duas na verdade. A primeira delas, vamos pegar essa aqui que é mais fácil, a 50.50.50.0/24, via o roteador do AS100. E a 200.200.200.0, tá, via o roteador 4. Ou seja, essa rede aqui atrás, né,
do AS300, o roteador do AS300 repassa isso para o AS200, que por sua vez, na seção IBGP que ele mantém com o router 1, ele manda para cá para o router 1, que é justamente essa rota que estou vendo aqui. Podemos até olhar isso na perspectiva da tabela BGP. Ou seja, a 50.50.50.0/24 via o AS100 e 200.200.200.0/24 via o router 4. Se fôssemos no router 4 e fizéssemos a mesma verificação na tabela BGP, o que nós viríamos? Primeiro, a rota da rede 200 via o roteador do AS300 e a rota para 50.50.50.0/24 via o router 1, tá? Aprendida por IBGP, inclusive. Agora, olhando essa topologia aqui, os roteadores 3 e 2, se falássemos do roteamento IP tradicional, convencional, esses dois roteadores precisariam estar rodando IBGP para que eles pudessem ter acesso à tabela de internet completa. Do contrário, o pacote ele vem aqui do AS300 até o router 4. O router 4, por exemplo, vai ter que encaminhar isso para o router 1 via duas adjacências possíveis, né, com o router 3 e com o router 2, respectivamente. Ao mandar o pacote para o router 3, o que todo roteador faz? Determinação de caminhos. Vai olhar o endereço IP especificado no cabeçalho IP do pacote recebido, vai consultar uma rota de prefixo mais específico. Como ele não tem essa rota, porque ele não roda BGP, é a tendência que esse pacote seja ou descartado ou que flua para uma rota default, potencialmente gerando um cenário aqui de black hole do tráfego, potencialmente loop, inclusive, tá? Se fôssemos aqui no nosso router 2 e no router 3, não temos o BGP rodando. Esse router não roda BGP, tá? Não está ativo. Nem o roteador 2 e nem o roteador 3. Todavia, isso não impede, por exemplo, eu vou acessar aqui agora esse computador, tá, que tem um IP de 50.50.51. Eu vou fazer um teste de conectividade dele para esse servidor simulado aqui, tá, que é o 200.200.201. E vai funcionar. Então, vou chegar nele aqui. Você vê que ele responde satisfatoriamente. Um trace para esse IP vai provar isso aí. Primeiro salto, 50.50.254, ou seja, essa interface que atua como default gateway para esse usuário. Próximo salto, 192.168.0.1, que é essa interface aqui externa, né, 0/2 do roteador 1. Aí tem um terceiro salto, que é o 10.00.10, que é essa interface aqui do router 4. Permita-me explicar. A propagação de TTL foi desabilitada para tráfego de trânsito nessa configuração de MPLS que nós fizemos. Por isso que não aparece saltos referentes aos roteadores 2 e 3. Ou seja, eu estou ocultando o backbone de uma lista de roteadores a partir do tracehouse, tá? O quarto passo, 192.168.0.6, o quarto salto, que é essa interface externa aqui do AS300, e ultimamente chegando lá no 200.200.201. Note que, apesar dos roteadores 3, né, 2 e 3 aqui, apesar deles não terem a tabela de internet, o pacote consegue fluir normalmente por esse caminho. E a razão é muito simples. Os roteadores 2 e 3 estão rodando o MPLS. Dentro de uma rede MPLS, se um pacote recebido contiver um label, ele vai ser inspecionado numa estrutura de dados à parte para operações especificamente com labels, ou seja, o cabeçalho IP ele não é consultado. Então isso permite eu não ter o BGP rodando nos roteadores 2 e 3. Porque a partir do momento, por exemplo, considerando a premissa de roteamento recursivo, a tabela para 200.200.200.0/24 no router 1, o next hop BGP, um atributo, é o router 4, é a loopback do router 4. Tá? Se olharmos lá, a gente vai ver isso aqui, ó.
a rota lá 200, 200, 200, 0/24, via router 4. No entanto, não há uma conexão direta entre os roteadores 1 e 4. Ou seja, eu coloco todas as interfaces internas da minha rede, do meu provedor, para funcionar no meu protocolo de roteamento interior, tá? Em adição, eu habilito as interfaces do backbone para o MPLS. O que vai acabar acontecendo é que é o famoso conceito de roteamento recursivo. Para que, uma vez o pacote chegando aqui no router 1, com destino a esse servidor, quando o pacote é recebido no router 1, o que o router 1 faz? Ele vai olhar, né, na sua FIB, porque é um pacote, né? Show IPsef, por exemplo, show IPsef 200, 200, 200, 1. Tá? Note o seguinte, eu tenho 2 next hop possíveis. Inclusive, cabe um detail aqui. É a rede 200, 200, 200, 0/24. É um roteamento recursivo via a loopback do router 4. Com 2 adjacências locais possíveis para encaminhar o tráfego. E para ambas elas eu vou fazer uma imposição de label. Ou seja, o pacote ele chega no router 1, ele vai olhar a rota mais específica na sua FIB, vai determinar que tem 2 caminhos que permitem rotear até o router 4 aqui. Que ele que é o next hop dessa rota. Via uma adjacência local com router 3 ou via uma adjacência local com router 2. Aí é um critério, né, de SMP, Equal Cost Multipathing. Isso que vai ser determinado. Ultimamente, note o seguinte, para eu falar com essa rota BGP, eu tenho que mandar para esse next hop, que é o router 4. Como é que eu chego nesse next hop? São 2 rotas OSPF de custos iguais. Tá? Via roteadores 2 e 3, respectivamente. Tá, e como é que eu chego nesse next hop aqui? É uma adjacência diretamente conectada. Ou seja, tudo isso fica pré-computado e pronto. Quando o pacote... Aí, detalhe, né? Temos aqui na nossa tabela de MPLS os labels que são trocados entre os roteadores do AS. Então, toda a necessidade de encaminhamento de tráfego para os roteadores 2 e 3, uma vez que os pacotes tiverem sido recebidos com labels, será por operações de labels, ou seja, é a tabela de labels. Exemplo, aqui nós vimos, né, para chegarmos à rede 200, 200, 200, 0/24, o next hop é 10, 4444. Para chegar no 10, 4444, tá? Via 2 adjacências locais, sendo que uma delas, por exemplo, com o router 3. Então vamos pegar por esse lado aqui. Os roteadores trocaram labels com relação a esses destinos internos. Não há troca de labels com relação a prefixos de internet, e sim apenas das rotas IGP do nosso backbone. Então, por exemplo, para 10.4444, via o roteador 2 e também o 3 aqui, o label tem um valor de 16. Lá na FIB, isso vai ser imposto sobre o pacote. Ou seja, quando ele vai encaminhar para esse prefixo aqui, ele vai fazer um recursivo para loopback com interesse a loopback do router 4, via 2 adjacências locais, fazer uma imposição de label. O que o router 2 vai fazer, por exemplo? Ao consultarmos a sua tabela de labels lá no data plane, se um label for recebido com um valor de 16, ele faz o pop desse label e encaminha pela sua interface 0/1, que é a adjacência direta que ele possui com o router 4, ou seja, o fundamento do PHP, né? Penultimate Hop Popping. Porque o router 1 faz uma imposição de label, o router 3 ele consulta a tabela de labels para fazer as suas operações e determina que ele é o penúltimo salto até o router 4, então ele faz o pop do label. A grande sacada aqui é que o roteador 3 não teve que consultar o pacote sobre uma tabela de rotas IP, e sim sobre uma estrutura de dados específica para operações com labels. Então, a tabela de roteamento dos routers 2 e 3 ela é específica para prefixos internos do provedor. Nem mesmo clientes deverão existir como rotas IGP, e sim apenas como rotas BGP. No entanto, dentro do meu AS aqui, o que nós conseguimos fazer?
é uma rede simples, onde até mesmo o BGP pode ser removido de dentro do meu backbone, representado aqui nesse caso pelos roteadores 2 e 3. Então essa é uma grande sacada, é uma topologia didática aqui, não dá realmente para vislumbrar muitos benefícios, considerando uma rede tão pequena como essa que está demonstrada, mas esclarece um pouco desses conceitos que foram discutidos no artigo de redes MPLS para provedores. E aqui a gente vê que tem uma conectividade, né? Também na parte do equipamento lá, do servidor do AS300, tá? Você vê que tem a conectividade IP normalmente. Se rastreássemos, viríamos isso aqui. Então espero que esse vídeo tenha agradado, que tenha servido ao propósito de esclarecer um pouquinho mais dessa solução de core isento do BGP, e nos vemos em outros vídeos aqui do BPF. Um abraço.